Bem, de volta com o nosso curso sobre a LC 59/2001, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais, tá? Estamos nos juizados especiais. Na aula passada nós vimos o sistema dos juizados especiais, a estruturação do sistema, e agora nós vamos tratar das turmas recursais, tá? Então vejam só o artigo 84 da LC 59/2001. Para o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça. Peraí, professor, não entendi nada. Grupo jurisdicional, como assim? Veja só o texto novamente, ó. Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça, tá? Então vejam só como que essa questão é uma questão simples e uma questão lógica, né? Quando eu falo do sistema dos juizados especiais, nós já vimos que o sistema ele é composto pelos juizados especiais, pelas turmas recursais e pela turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, que está dentro do TJ, tá? Mas quando eu falo de grupo jurisdicional, o que interessa para a gente são os juizados especiais em si e as turmas recursais. Então eu peguei um exemplo aqui, ó. Comarca de Montes Claros, lá no norte de Minas, né? O que eu tenho lá na comarca de Montes Claros? Montes Claros é sede de um grupo jurisdicional. Significa que lá em Montes Claros eu tenho uma ou mais turmas recursais. Pergunta do concurso: a turma recursal que está instalada lá em Montes Claros, ela existe para julgar os recursos tão somente oriundos da comarca de Montes Claros? Dos juizados especiais no âmbito da comarca de Montes Claros? Não. A turma recursal de Montes Claros, ela vai abranger toda uma região, toda uma área, né, de comarcas, tá? De modo que essa turma recursal seja não só a turma recursal do juizado especial de Montes Claros, mas também do juizado especial, caso existente, de Porteirinha, de Várzea da Palma e diversas outras comarcas que estão nos arredores aqui de Montes Claros, tá? Então, eu preciso delimitar, eu preciso pegar o território do estado de Minas Gerais e dividi-lo de modo que cada turma recursal tem a sua respectiva área de exercício da jurisdição, a sua delimitação de competência ali no âmbito do julgamento dos recursos dos juizados especiais, tá? Então, ó, a turma recursal de Montes Claros atende não só aos juizados especiais de Montes Claros, mas de toda a região definida como sendo a sua respectiva área de competência, né? A sua respectiva delimitação jurisdicional, né? Então o grupo jurisdicional ele delimita a área de jurisdição, a área de competência, melhor dizendo aqui, né, da turma recursal, tá? Professor, mas espera aí, aqui eu tenho juizado especial, juiz de direito, juizado especial. Eu tenho que lembrar que nem toda comarca terá em seu território um juizado especial formalmente instalado. Eu tenho que lembrar que o juizado especial formalmente instalado, ele vai ser encontrado em determinadas comarcas, aquelas comarcas mais movimentadas, né? Onde eu tenho um maior número aí de causas cíveis de menor complexidade ou infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas eu tenho que lembrar que quando o juiz de direito, imagina uma comarca de primeira instância, uma comarca que só tem, obviamente, um único juiz de direito, tá? Quando ele se depara ali, né,
com uma causa civil de menor complexidade ou uma infração penal de menor potencial ofensivo, qual que é o procedimento que ele vai adotar? Ele vai adotar o procedimento sumaríssimo, tá? Então ele vai julgar de acordo com o procedimento dos juizados especiais, que a gente vai estudar inclusive em atos de ofício. Então esse juiz de direito aqui, ó, apesar de lá na comarca dele não ter um juizado especial formalmente instalado, ele também vai julgar processos como se estivesse em um juizado. E da decisão desse juiz de direito, tá? Como o procedimento adotado aqui em primeira instância foi o procedimento sumaríssimo, da decisão dele cabe recurso para a turma recursal. Qual turma recursal? A turma recursal, né, a qual a comarca dele pertence no respectivo grupo jurisdicional. Então, se vocês pegarem um mapa da organização judiciária mineira, vocês irão perceber que eu tenho diversos grupos jurisdicionais. Grupo jurisdicional de Montes Claros, grupo jurisdicional de Varginha, grupo jurisdicional de Uberlândia e assim por diante. Significa que as turmas recursais que estão ali, elas atendem não apenas, né, elas julgam não apenas os recursos contra as decisões dos juizados especiais da comarca onde estão, mas na verdade das comarcas que integram o respectivo grupo jurisdicional, tá? Então é por isso que eu tenho o caput do artigo 84, ó, para julgamento dos recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos por uma ou mais turmas recursais, mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça. O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais propõe, o órgão especial aprova, tá? Determina ali, né, a criação de novas turmas recursais, tá? Mas isso é interno, está no âmbito do regimento interno, nós veremos mais à frente no próprio regimento. Parágrafo 1º, outra questão importante, podem marcar o parágrafo 1º do artigo 84. Cada turma recursal será composta por, no mínimo, 3 juízes de direito, escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes do respectivo grupo jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao sistema dos juizados especiais, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, quando eu falo da turma recursal, para todos os efeitos, né, para questão de prova, de concurso, vocês vão lembrar que cada turma recursal é composta por 3 juízes. Lembrem-se, conforme o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, que a turma recursal é composta por juízes de primeiro grau. Eu tenho 3 juízes de primeiro grau em cada turma recursal. Mas, né, para evitar a pergunta que sempre acontece, eu sempre coloco a regra completa aqui, na verdade, ó. Eu tenho 3 titulares e 3 suplentes. Por que que eu tenho que ter os suplentes, tá? Se o concurso perguntar, são 3 juízes, tá? Mas por que que eu tenho 3 titulares e 3 suplentes? Ora, porque os juízes que integram a turma recursal são juízes de direito ou juízes do juizado especial da própria área do respectivo grupo jurisdicional. Preferencialmente, inclusive, juízes de juizados especiais. Então, pode ser que eu seja o juiz do juizado especial aqui em Montes Claros, estou lá no juizado especial julgando questões de relação de consumo, por exemplo, tá? E ser membro também, juiz integrante da turma recursal. Funcionaria mais ou menos assim, ó, de segunda a quinta, eu exerço a minha função de juiz do juizado especial de Montes Claros, mas na sexta-feira eu saio do juizado especial e vou para a turma recursal para julgar os recursos interpostos contra as decisões do juizado especial. Naturalmente, o que pode acontecer? Ora, pode ser que eu, enquanto titular da turma recursal, né, eu me depare com um recurso contra a minha própria decisão proferida em primeira instância. Pergunto: posso participar do julgamento? Claro que não. Aí convoca-se o suplente. Por isso que, na verdade, eu tenho 3 titulares e 3 suplentes, tá? Então, ó, parágrafo 1º. Cada turma recursal será composta por, no mínimo, 3 juízes de direito,
escolhidos entre os que atuam nas comarcas integrantes do respectivo grupo jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao sistema dos juizados especiais, tá? Então, na turma recursal aqui, ó, eu vou encontrar 3 juízes, tá? Do próprio, juízes de primeiro grau, tá? Do próprio grupo jurisdicional e, preferencialmente, juízes de juizados especiais, tá? Parágrafo 2º. Os integrantes da turma recursal serão designados para um período de 2 anos, vedada a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede do respectivo grupo jurisdicional. Então, o que a gente tem que lembrar? Ó, o mandato, enquanto membro da turma recursal, eles nem gostam muito de dizer mandato, porque no fundo é acúmulo de serviço, Então, muitos juízes falam, o encargo, ele dura 2 anos, tá? E é vedada a recondução, a não ser que não exista juiz, suficiente, em número suficiente ali, ó, salvo quando não houver outro juiz de direito, capaz de se estabelecer uma espécie de rodízio, Então, atenção, ó, os integrantes da turma recursal serão designados para um período de 2 anos, vedada a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede do respectivo grupo jurisdicional. A ideia é que se estabeleça uma espécie de rodízio, de modo que, ao longo do tempo, todos os juízes de direito e juízes dos juizados especiais do respectivo grupo jurisdicional tenham feito parte da turma recursal. Se isso não for possível, aí sim, eu tenho essa autorização da própria lei para reconduzir o juiz, tá? Mas, em regra, é vedada a recondução. Então, atenção ao detalhe. E aí vem o parágrafo 3º. Muita gente faz confusão com o parágrafo 3º, mas basta ler com calma aqui, ó. É vedada ao juiz de direito indicado para integrar turma recursal a recusa à indicação e a primeira recondução. Olha só, é vedada ao juiz de direito indicado para integrar turma recursal a recusa à indicação e a primeira recondução. O que eu já disse para vocês? Que no fundo, gente, isso aqui é um encargo. Juízes, em regra, não querem ser juízes, tá? Da turma recursal. Por que juízes, em regra, não querem ser juízes da turma recursal? Ora, porque ele está tendo um encargo de serviço ali, está acumulando serviço, Então, tendo em vista essa situação, o tribunal, na hora que ele formaliza ali a indicação, quem propõe ali os nomes é o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, na hora que eu tenho a indicação do juiz, ele não pode recusar. Ele tem que aceitar, ele está obrigado a aceitar. E ainda tem um detalhe, é 2 anos, vedada a recondução. Mas se for o caso, não tem que reconduzir? Dependendo da situação, eu não tenho que reconduzir? Quando é a primeira recondução, tá? O juiz não pode recusar também. Então não tem jeito. Se o Tribunal de Justiça virar e falar o seguinte, ó, vai ser juiz da turma recursal, vai ser, nos 2 primeiros anos, tá? Ah, tem como fazer o rodízio? Ok, é vedada a recondução. Ficou lá 2 anos, chama um outro juiz, aliás, indica um outro juiz que obrigatoriamente vai ter que aceitar. Mas se não tiver como, escolher outro juiz, eu vou ter que ter a recondução, não vou? Porque, ó, salvo quando não houver outro juiz de direito. Aí, na primeira recondução, esse juiz que está sendo reconduzido, ou seja, ele está indo para mais 2 anos, ele vai ficar 4 anos, ele não pode recusar também. Então, está proibida você recusar a indicação e proibida você recusar também o quê? A primeira recondução. Mas, no caso dessa exceção, tá? Vocês têm que lembrar, ó, que essa situação aqui, ó, vedada a recusa da indicação e vedada a primeira recondução, essa situação da primeira recondução é porque eu justamente caí nessa exceção aqui, ó, salvo quando não houver outro juiz de direito. Entenderam? Tá? Então tomem cuidado aí. Esses 3 primeiros parágrafos são importantes para o concurso de vocês. Parágrafo 4º. Mediante proposta e a aprovação dos órgãos competentes do Tribunal de Justiça, poderá o juiz de direito ser designado para atuar de forma exclusiva em turma recursal,
desde que o presidente do Tribunal de Justiça previamente designe juiz auxiliar ou substituto para responder por suas atribuições enquanto durar o afastamento, tá? Então a lei de organização judiciária está claramente dizendo o seguinte, ó, mediante proposta e aprovação do órgão competente do TJ. A proposta é do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. A aprovação é do órgão especial. Só que o concurso não vai chegar a tanto, tá? Mediante proposta e aprovação dos órgãos competentes do TJ, poderá o juiz de direito ser designado para atuar de forma exclusiva em turma recursal. É o que acontece nas comarcas mais movimentadas. É o que acontece, por exemplo, em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, quem é juiz de turma recursal fica de segunda a sexta na turma recursal. É diferente da regra geral. A regra geral é, eu sou juiz de turma recursal, num determinado período eu fico no juizado especial ou na minha função de juiz de direito. E em um dado dia ou em determinados dias eu vou para a turma recursal, ou seja, eu acumulo atribuições. Ao mesmo tempo que eu sou juiz no juizado especial, eu também sou membro da turma recursal. Só que, quando a necessidade do serviço justificar, eu posso ter um juiz sendo designado aí para atuar de forma exclusiva em uma turma recursal, tá? Desde que o presidente do Tribunal de Justiça previamente designe um juiz auxiliar, se for na comarca de Belo Horizonte, né? Porque o juiz auxiliar não é o reserva da comarca de Belo Horizonte, o reserva do Fórum Lafayette, tá? Ou o substituto, no caso aí das outras comarcas, para responder por suas atribuições enquanto durar o afastamento. Parágrafo 5º. Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de processos julgados pelo juiz de direito como relator de turma recursal será compensado na distribuição de processos da sua vara de origem. Vale a pena marcar, porque inclusive lá em atos de ofício nós estudamos regras de distribuição. E eu preciso ter determinadas regras que promovam uma compensação. Eu preciso compensar o juiz que está tendo uma carga de trabalho maior do que a dos demais, maior do que as dos outros magistrados. É o caso do juiz, que é juiz do juizado especial e, ao mesmo tempo, é integrante da turma recursal. Se ele é relator de um determinado recurso lá na turma recursal, na distribuição das ações no respectivo juizado especial, na justiça de primeira instância, ele precisa ser compensado para equilibrar a carga de trabalho. Lembrem-se, que a distribuição ela precisa ser equânime, Ela precisa tentar ali, da melhor maneira possível, equilibrar a carga de trabalho entre os magistrados, tá? Então, por isso, a regra aí do parágrafo 5º. Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar turmas recursais, definindo no ato da sua criação, sua sede e competência territorial. Então, a proposição é sempre do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais. Na aula passada eu tinha desenhado ele aqui, por isso que eu olhei para cá. Mas, enfim, a proposição é do Conselho de Supervisão e Gestão e a aprovação ali por parte do órgão especial do TJ, tá? Então, no ato de criação da turma recursal, eu vou definir qual é o seu respectivo grupo jurisdicional, qual é o conjunto de comarcas que estará ali sob jurisdição, sob competência daquela respectiva turma recursal, tá? Então, o Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar turmas recursais, definindo no ato de sua criação, sua sede e competência territorial. Parágrafo 7º. A designação dos juízes de turma recursal será precedida de edital, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento. Primeiro, o TJ publica o edital, vai que tem juiz querendo, Vai que eu tenho juiz querendo participar também da turma recursal. Então, eu tenho a publicação de um edital para os interessados. Aí vem o parágrafo 8º. Não havendo candidatos inscritos, em regra não tem, porque eles não querem esse aumento de serviço, esse aumento de encargo, mas enfim, não havendo candidatos inscritos, a designação dos juízes de turma recursal prescindirá da exigência prevista no parágrafo 7º. Se prescinde, é porque não precisa, não preciso ter justamente a publicação do edital.
eu não vou publicar o edital porque não tem justamente interessados, tá? Então, por isso o termo, né, prescindirá, ok? Aí eu tenho que lembrar que o TJ vai falar, ó, você vai ser juiz da turma recursal e ponto final. O juiz pode recusar? Não pode recusar. Vedada, né, a recusa da indicação e também a vedada recusa, se for o caso, da primeira recondução, ok? Parágrafo 8º. Não havendo candidatos inscritos, aliás, desculpa, eu acabei de ler o parágrafo 8º. Parágrafo 9º. Os processos em que o juiz atuar como relator serão contados no seu mapa de produtividade. Natural também. Se eu sou juiz no juizado e também juiz na turma recursal, aqueles processos em que eu for relator na turma recursal vai entrar no meu mapa de produtividade. Isso é importante para o magistrado, gente, no âmbito das promoções por merecimento. Quando eu falo da promoção por merecimento, nós não estudamos na Constituição que a promoção por merecimento pressupõe critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição? Não está lá no artigo 93, inciso 2º, a linha C da Constituição Federal? Há um critério aqui, ó, um critério objetivo. Eu sou juiz, não só do juizado especial, também da turma recursal, e eu tenho uma produtividade muito maior do que o juiz que não tem essas atribuições, por exemplo. Está lá no meu mapa de produtividade essa comprovação, esse critério objetivo para que eu mereça mais uma promoção por merecimento do que o meu outro colega magistrado, tá? Parágrafo 10. A cada grupo jurisdicional corresponderá uma secretaria, na forma de ato normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça. Eu tenho que lembrar que junto à turma recursal aqui, ó, tem que funcionar uma secretaria, justamente para dar o apoio operacional necessário à turma recursal. Então, por isso, o parágrafo 10, ok? Com isso, ó, finalizamos o artigo 84, né? Estamos aí avançando nos juizados especiais, estudando os juizados especiais na Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. LC 59/2001. Inscreva-se no canal, não só no canal da Editora Atualizar, nos demais canais da Rede Atualizar de Ensino. Como eu sempre digo, isso é muito importante para todos nós, para o nosso projeto aqui, né, como um todo, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade, onde nós vamos falar da competência da turma recursal, o artigo 84A. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro.